existe o inferno? E se for verdade que o inferno existe? Tem muitas pessoas que já pensaram ou até pensam e ficam imaginando se realmente um dia muitas pessoas que fizeram mal, muitas pessoas que, será mesmo que muitas pessoas que não quiseram saber de Jesus, muitas pessoas que se desviaram do Evangelho, muitas vezes você até já pensou, será mesmo que vai ficar a eternidade em um inferno, sofrendo, chorando, com ranger de dentes? Até mesmo você já se perguntou, existe o inferno realmente? Até mesmo você já se perguntou, será que Deus vai mandar muita gente para o inferno que fez o mal, que não quis saber de Jesus Cristo? Será que essas pessoas que não quiseram saber do Evangelho, será que vão viver para sempre atormentados? Você já até já pensou, mas Deus é tão bom, por que que Deus faria isso? Aí você pensa, será que existe o inferno? E se for verdade tudo isso? Eu sou o pastor José Bispo e esse canal é de palavras proféticas. Eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar, consagrar, ungir esse vídeo para falar sobre o inferno. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 23, que diz assim: No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa parábola, ela fala de um rico e de um pobre, que quando estavam ainda vivos, o rico vivia seus melhores momentos, com muito luxo, orgulho, e não ajudava ninguém. E o Lázaro, pobre, comia das migalhas que caíam da mesa desse rico. E o rico nunca teve coragem de sentar a esse Lázaro a mesa do rico para comer com o rico. Mas o Lázaro, o pobre, ele tinha que comer das migalhas que caíam da mesa. Mas esse Lázaro, esse mendigo, esse pobre, ele tinha Deus no coração. Ele acreditava em Deus, vivia uma vida pobre, mas acreditava em Deus, tinha fé em Deus. Vivia uma vida lamentável, precisando de comer das migalhas. Certo dia, Lázaro morreu e foi para um lugar bom. E o rico depois morreu e foi para um lugar de tormento. E esse lugar de tormento é conhecido como o inferno. E quando esse homem rico se via naquele lugar de chamas de fogo, ele olhou para cima e viu Lázaro em um lugar bom. E aí o rico olhou para cima e pediu para Abraão: Abraão, peça que Lázaro, que com o seu pé, que pingue pelo menos uma gota de água, para que pingue sobre mim, porque este lugar é de tormento, é muito ruim. Abraão disse: quem está no lado desse lado bom não pode passar para o lado ruim. E quem já está do lado ruim não pode passar mais para o lado bom. Aí o rico disse assim: então permita que Lázaro volte e fale para os meus irmãos, para a minha família,
e diga para eles que após a morte tem um lugar muito ruim, tem um inferno. Abraão disse: se eles que estão vivos, em outras palavras, assim como você, homem rico, você não acreditava no lado ruim, no inferno. Como que os vivos irão acreditar se uma pessoa que já morreu voltar e disser que tem um lugar ruim e um lugar bom? Aí Abraão disse que os vivos obedeçam a palavra, creem no que está escrito na palavra. E é o que está escrito na palavra de Deus, que existe o inferno. E o inferno é um lugar de tormento. As pessoas vivem nesse mundo como querem, pecando, adulterando, roubando, com todos os tipos de vícios, maldades, invejas, fazendo mal um para os outros, murmurando, com falsidade, criminalidade, prejudicando os outros, mas se esquecem do que está escrito na palavra de Deus, que existe um inferno. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus. Olha o que a Bíblia também diz. Mateus 10, verso 28. Olha o que a palavra de Deus diz. Você não crê na Bíblia? Passe a crer. Mateus 10, 28, que diz assim: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E se for verdade o que está escrito na palavra de Deus, que existe o inferno, Jesus está dizendo aqui, não adianta você temer o homem, temer a mulher, ter medo das pessoas, mas você tem que ter medo de Deus. E você tem que obedecer ao Evangelho. Porque se você tiver medo do homem na terra e não tiver medo de Deus, porque é Deus que tem o poder de lançar o homem mau no inferno, segundo a maldade de cada um. Todos nós temos a oportunidade de obedecer a palavra de Deus. Todos nós temos a oportunidade de ir para o céu ou decidir ir para o inferno. A palavra de Deus é pregada todos os dias, através desse canal de palavras proféticas e através de outros canais, nas televisões, nas mídias e nas redes sociais. Você acredita, se quiser, se existe o inferno ou não. E se for verdade que existe o inferno e você está andando totalmente torto? E se for verdade que existe o inferno e você se desviou do Evangelho? E se for verdade que existe o inferno e você não está mais na igreja, voltou a cometer os pecados? E se existe o inferno? E se for verdade que existe e você ouviu a palavra de Deus e você nunca quis aceitar o Evangelho, porque para aceitar o Evangelho tem que mudar de vida, tem que deixar o velho homem, a velha mulher para trás e ser um novo homem, uma nova mulher na presença de Deus. Quero ler outro texto, 2 Pedro. Olha o que a palavra de Deus fala. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4.
que diz assim: ora, 2 Pedro 2,4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas reservados para o dia do juízo. E se for verdade que existe o inferno, e você não está crendo mais na palavra de Deus, não está querendo mais obedecer o Evangelho, e nem nunca quis obedecer o Evangelho por causa das ilusões desse mundo. As coisas do mundo um dia vai passar, um dia as pessoas irão morrer, e depois da morte, o que acontecerá? Depois da morte, todo mundo vai ter um encontro com Deus. E se o inferno existir? E se for verdade? O que você vai fazer depois que morrer? Depois que morrer já não tem mais jeito, já não tem mais condições de fazer nada, já não tem mais jeito nem de crer, nem de não crer mais. Segue-se o juízo. O que você fez está feito em vida, está cravado em vida, está relatado em vida e vai prestar conta depois da morte, no juízo final. Vou ler mais esse texto, Marcos capítulo 9, verso 43. Evangelho de Marcos 9, 43, que diz assim: e se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida eterna do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que não se apaga. O que esse texto quer dizer? Quer dizer que seria melhor se nós passássemos por qualquer problema, se perdesse até uma mão, se perdesse até um olho, se perdesse até uma perna nesse mundo, contanto que a pessoa esteja com Deus para entrar na vida eterna, do que você ficar sendo perfeito, não sofrer por causa da palavra de Deus, não passar tribulações por causa da palavra de Deus, não perder o olho, não perder casa, não perder nada, e depois, quando morrer, ir para o inferno. E se for verdade que o inferno existe? O último texto que eu vou ler, para terminar esse vídeo, e depois eu vou fazer uma oração por você. Mateus 13, 41, que diz assim: 13, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. 42. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. E se o inferno existir mesmo? E se for verdade e você não quer saber de aceitar Jesus? Você não quer saber de ficar na igreja? Você não quer saber de voltar para os caminhos do Senhor? Se firme nos caminhos do Senhor, porque um dia todos os seres humanos vão ter um encontro com Deus. E se for verdade que o inferno existe, e se for verdade que muitos serão lançados no inferno e vão sofrer, chorar, ficar em tormentos para todo sempre, ainda há chance de você ler a Bíblia, observar a palavra de Deus e se achegar para o seu Jesus,
para ser livre do inferno e para viver para sempre ao lado de Deus no paraíso eterno. Se inscreva nesse canal, comente nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para que esse vídeo possa chegar até outras centenas, milhares, até milhões de pessoas. Dê um like aí, dê um joinha, compartilhe, comente nesse vídeo, se inscreva nesse vídeo. Deus abençoa